uma cobrança progressiva. Quem ganha mais deve pagar mais imposto. Já quem ganha menos, paga menos. É essa a ideia embutida na chamada tabela do imposto de renda. Só que ao longo do tempo, decisões de diferentes governos e características do sistema tributário brasileiro acabaram distorcendo essa premissa. Imaginar que 141 mil brasileiros são capazes de assumir o custo de desoneração de 20 milhões é a expressão da desigualdade brasileira. É o absurdo, né, de que trata esse sistema tributário que protege quem tem mais e expõe quem ganha menos. Uma das explicações para essa distorção tem a ver com o congelamento das faixas de cobrança do imposto de renda. Desde 1996, a tabela deixou de ter reajustes automáticos. E por muitos anos, a cobrança de imposto não acompanhou a subida de salários. O Sindifisco Nacional, que é o sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal, calcula que a defasagem média chega a 159,35%. O que a gente tem pela não correção, uma tabela muito achatada. Quem arca com o ônus da tributação no Brasil hoje são os cidadãos que têm a renda mais baixa. E você provavelmente já cansou de ver diferentes políticos de direita à esquerda defendendo corrigir essas distorções. E agora, depois de várias ideias e promessas, uma dessas propostas parece que vai avançar. O presidente Lula anunciou hoje, numa cerimônia no Palácio do Planalto, os detalhes do projeto de lei que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil por mês. Para compensar as perdas de arrecadação, o projeto de lei prevê a cobrança de um imposto mínimo para quem tem renda superior a R$50 mil por mês. A proposta atual não prevê uma reforma total ou um reajuste de todas as faixas do imposto. Ela é uma primeira discussão que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. E quando a gente manda um projeto para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Imposto de Renda, Isenção e Taxação. Um episódio para entender os detalhes da iniciativa do governo, os acenos a quem ganha até R$5 mil e os reflexos na oposição. E também para discutir se a medida pode diminuir a concentração de renda no país. Eu recebo Manuel Ventura, coordenador de economia do jornal O Globo em Brasília, e Guilherme Klein, professor do Departamento de Economia da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia da USP. Quinta-feira, 20 de março. Manuel, sua tarefa aqui é espinhosa, porque eu vou te pedir para explicar da maneira mais simples possível o que é a proposta do governo para o imposto de renda. Olha, Natuza, a proposta do governo é complexa, mas para a gente tentar entender, talvez seja importante dividir o grupo das pessoas que pagam imposto de renda, pagam ou que não pagam imposto de renda no Brasil, ou seja, os contribuintes brasileiros, em 4 grupos. A partir do momento em que essa proposta, se for aprovada dessa forma, ela vier a ser aprovada. Vai ter um primeiro grupo de pessoas que declaram, de contribuintes que declaram ou não, ou que pagam, que precisam prestar contas para a Receita, que é pessoas que ganham até R$5 mil por mês. São trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês. Esses trabalhadores, eles não vão pagar mais imposto de renda. Vai ter um segundo grupo de trabalhadores, de contribuintes, que é um grupo que ganham entre R$5 mil e R$7 mil por mês. Esse segundo grupo de pessoas, ele vai passar a pagar menos imposto de renda do que paga hoje. Vai ser uma espécie de regra de transição, uma escadinha de contribuição. Pelas contas do governo, 10 milhões de contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. Hoje não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.824. Pela proposta do governo, quem ganha até R$5 mil por mês ficará livre de imposto de renda. Além disso, o governo propõe diminuir o imposto para quem recebe até R$7 mil. Uma espécie de desconto, reduzindo progressivamente o valor pago. Ganhos de R$ 5.500 terão um desconto de 75% no imposto a pagar.
R$6.000, desconto de 50%. R$ 6.500, desconto de 25%. A partir de R$ 7.000 não há desconto. A partir de R$ 7.000, vai seguir como são as regras de hoje. E para compensar esses 3 grupos, as pessoas de alta renda, aí essas pessoas vão ser uma espécie de 4º grupo de imposto de renda, que vai pagar uma alíquota mínima para alta renda, para pessoas que têm rendimentos elevados acima de R$ 600.000 por ano. Se a renda for menor que R$ 600.000 por ano, não há cobrança. Se passar, a alíquota começa a ser aplicada. Por exemplo, quem ganha R$ 750.000 por ano, o equivalente a R$ 62.500 por mês, terá de pagar pelo menos 2,5% de imposto sobre esse valor. R$ 900.000 por ano, o imposto mínimo será de 5% sobre a renda. R$ 1.050.000 por ano, a alíquota mínima sobe para 7,5%. E quem ganha R$ 1.200.000 por ano terá de pagar 10% sobre sua renda total. E aí eu te pergunto, vamos pegar um caso, pensar um caso dentre essas diferentes fases que você elencou. Uma pessoa que ganha hoje R$ 5.000 e que passa a ficar isenta de pagar o imposto de renda, quanto é que sobra na vida dela por mês de dinheiro livre que ela não vai precisar pagar para a Receita Federal? Olha, Natuza, sobra em torno de R$ 312 por mês. É esse o alívio que a pessoa que hoje ganha R$ 5.000, essa pessoa vai deixar de pagar R$ 312 de imposto de renda. Geralmente essa pessoa, ela paga o imposto de renda direto na empresa, quer dizer, a empresa recolhe para ela o imposto de renda que ela deve, e a empresa repassa para a Receita Federal e a pessoa nem investe dinheiro. A pessoa não tem nem que fazer nada. E essa pessoa, a partir do ano que vem, também vai ter automaticamente o benefício. Ela vai manter esse valor de R$ 5.000 isento, e ela vai receber R$ 312 a mais relativos ao imposto de renda que ela deveria pagar e ela deixa de pagar. Ou seja, para essa pessoa que ganha R$ 5.000, ela vai ter, ao fim do ano, deixado de contribuir com a Receita R$ 3.744. É o que vai sobrar para ela. Ela pode fazer o que ela quiser com esse dinheiro, né? Isso tende a movimentar a economia. O que os analistas estão dizendo sobre esse dinheiro que vai sobrar na conta das pessoas? Pegando essa pessoa, esse indivíduo que ganha R$ 5.000, como exemplo. Isso tende a movimentar a economia. A própria equipe econômica, analistas de mercado, eles acreditam sim que isso tende a movimentar a economia, porque existe uma característica, segundo integrantes do governo, Natuza, de que essas pessoas nessa faixa de renda, elas costumam gastar e consumir o dinheiro extra que elas têm. E não é uma característica de acumular patrimônio, por exemplo, por mais que algumas pessoas acumulem, a maior parte das pessoas consomem o recurso extra, porque são pessoas que já têm relativamente um salário mais baixo, então acaba esse dinheiro extra alimentando a economia. Isso num contexto importante, no contexto de ano eleitoral. Isso vai entrar em vigor em 2026. Então, a partir de 2026, existe uma tendência de aumentar o consumo, de movimentar a economia a partir disso. Então, esse é a primeira impressão que tem dos analistas e da equipe econômica. E aí, o efeito colateral disso é um temor de um efeito inflacionário, né? De ter um pouco de efeito de inflação, porque tem mais demanda, então, naturalmente, poderia haver um aumento de inflação considerando esse aumento da demanda. Com a proposta tal como está, o governo está deixando de arrecadar alguma coisa? Que a gente está falando de uma situação de aperto fiscal, né? O governo deixa de arrecadar sim, porque o imposto de renda é muito importante para a arrecadação do governo federal e também para a arrecadação de estados e municípios. Mas, especificamente, o governo federal calcula que vai deixar de arrecadar no primeiro ano ali em torno de 26 bilhões de reais e em torno de 28 bilhões, quase 28 bilhões de reais no segundo ano, 2027. Então, a gente está falando de uma renúncia fiscal importante no momento em que o governo tenta acertar as contas, tenta chegar no tal déficit zero que o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, promete aí desde o começo do governo. E tem dinheiro para bancar isso? Esse dinheiro vai sair da onde? O governo encontrou uma saída, encontrou uma engenharia tributária ali para aumentar a receita do outro lado.
lembrando, lá no começo da conversa eu falei que teriam 4 grupos de contribuintes no Brasil. O último grupo é esse grupo que vai ser atingido pelo imposto mínimo, né? O governo não está criando uma sobretaxa, não está criando uma taxa extra, nada disso. É um imposto mínimo que vai cobrar uma alíquota mínima que será de 10% para aqueles que ganham acima de R$1.200.000 por ano. Esse imposto ele vai considerar todas as rendas da pessoa, com algumas exceções importantes. A gente está falando, por exemplo, exceção poupança, herança, venda de imóveis, venda de carros, tudo isso vai ser excluído da conta. No fim do ano, o governo vai fazer um cálculo de quanto essa pessoa recebeu de renda acima de 600 mil. Se essa pessoa que ganha mais de R$1.200.000 por ano tiver pago menos de 10% de imposto de renda de alíquota efetiva, essas pessoas vão ter que completar. Aí esse complemento é até chegar a 10%. Se por acaso tiver pago mais de 10%, aí não precisa completar, mas também o governo não vai devolver o dinheiro. E aí, nesse caso, tem uma novidade importante, que é a novidade de incluir nisso os dividendos. Os dividendos são os lucros das empresas que repassam para os seus acionistas, para os sócios, que hoje eles são isentos. Então, esses dividendos eles vão ser cobrados junto desse bolo de 10% de alíquota efetiva mínima. No caso dos dividendos, o projeto também prevê retenção na fonte, quando o acionista receber ao menos R$50 mil em dividendos distribuídos pela empresa. 10% do valor recebido serão retidos. E quando a gente fala em alíquota efetiva, por mais que tenha várias regras e tributos e alíquotas diferentes, geralmente quem tem alta renda consegue fazer alguns mecanismos que são legais, não tem nada de legal nisso, mas que a lei permite a elas fazer abatimento de algum tipo de tributo, ou receber renda por dividendo, por exemplo, ou por algum fundo, por alguma aplicação isenta que faz ela pagar menos imposto proporcionalmente. Para a gente ter noção, segundo cálculos da Receita Federal, hoje a alíquota média de pessoas de alta renda acima de R$1.200.000 por ano é de 2,5%. Então a ideia é que essa alíquota média, que é 2,5%, chegue para 10%. Nós tomamos vários cuidados para que não haja nenhum tipo de má interpretação do que se quer. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de R$1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Ou seja, então a alíquota para quem ganha hoje R$5 mil, R$6 mil é de 9%, 10%, é isso? Isso. Segundo a Receita, a alíquota média dos trabalhadores de carteira assinada, que ganham ali em cima de 5, 7, 8 mil reais por mês, é em torno de 9% a 11%. Depende aí da pessoa, né? Por conta se tem filho, se não tem, se gasta com saúde, se não gasta, mas por aí em torno de 9% a 11%. Entendi. Então, só para eu condensar tudo que eu ouvi de você até agora. O governo isenta para quem ganha até R$5 mil de imposto de renda, institui uma escadinha para quem ganha a partir de R$5 mil até R$7 mil. E quem vai compensar essa perda de arrecadação são as pessoas que no Brasil hoje ganham acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano. Para essas pessoas, para cima, também vai haver uma escadinha de forma que quem está no topo da pirâmide pague proporcionalmente o equivalente a quem está lá na base da pirâmide, é isso? É isso, exatamente. São duas escadinhas também para evitar uma mudança de imposto de forma abrupta, né? Quem ganhar um aumento na faixa de renda mais baixa, não ser tributado de forma abrupta, e também na faixa mais alta, se a pessoa tiver um rendimento a mais, também não ser tributado de forma abrupta. Eu queria te perguntar se, para quem está no topo da pirâmide, se há algum risco, por exemplo, de evasão fiscal. O que o governo está argumentando, Natuza, a respeito disso, primeiro que eles estão criando uma taxa de dividendo emitido para o exterior. Então, se a pessoa se a empresa transfere para o exterior um dividendo, ela também vai pagar
10% de impostos, seja se for para transferir para a empresa ou para a pessoa física. Então, na visão do governo, essa porteira foi fechada diante dessa taxação de dividendo para o exterior. Quando o dividendo ele for emitido, ele vai ser taxado em 10%. E isso independe dessa taxa mínima ou não da renda. Isso, para o exterior, tem essa questão. E o governo fala que já fechou algumas brechas de ter ativos no exterior, né? Fechou algumas brechas de recursos no exterior. Aí a gente está falando que foi aprovado, por exemplo, a questão das contas, do imposto sobre contas offshore, né? Que eram contas no exterior e geralmente paraísos fiscais. Então tem esse argumento do governo de que, na verdade, as brechas para isso elas foram fechadas. Por outro lado, um risco que os especialistas apontam e que realmente é um risco que precisa ser levado em consideração é o risco de atrair menos investimentos para o Brasil, porque a partir do momento que o investidor estrangeiro ele sabe que ele vai ser tributado na remessa do seu dividendo, aí existe um risco, um risco que internamente o governo até admite isso, um risco de deixar de vir investimento. Mas para o governo é um risco baixo, porque os investidores vão olhar outros países e outros cenários e veem o Brasil como um atrativo fazendo toda essa conta. Manuel, eu quero falar de repercussão política. Em primeiro lugar, no mercado financeiro, os analistas de mercado não reagiram de maneira negativa, como a gente viu em outras medidas anunciadas pelo governo. Queria entender o que aconteceu nesse caso, por que não houve espuma, ou pelo menos tanta espuma assim, com repercussão na bolsa, no dólar, enfim, como em outras vezes. Como é que fica a oposição nesse retalho, nessa coxa de retalho, como é que foi visto pela oposição? E para o governo, se você entende que para o governo é uma medida positiva, porque, em primeiro lugar, é uma promessa cumprida de Lula durante a campanha eleitoral e porque você mesmo tinha explicado que vai sobrar um dinheiro extra que não estava previsto para uma fatia importante da população, que o Lula, inclusive, teve muita dificuldade de entrar nas eleições de 2022. Exatamente. Respondendo primeiro sobre o mercado. O que foi feito nesta semana pelo governo foi oficializar, formalizar, mandar para o Congresso o projeto de lei que o mercado já esperava que iria algum momento ser enviado, mas que, eu não sei se as pessoas lembram, mas em novembro do ano passado, o ministro Haddad ele foi para a televisão, fez um pronunciamento na TV para anunciar o pacote de corte de gastos, e incluiu nesse pacote de corte de gastos a questão do IR. Naquele momento, o mercado reagiu muito mal, por conta dessa mistura de temas, da mistura do IR, da mistura com o pacote de corte de gastos. No mercado financeiro, as reações ao pacote fiscal fizeram a cotação do dólar atingir a máxima histórica. E o problema da comunicação, o governo está colhendo agora, porque faz um anúncio da isenção, que é uma promessa de campanha e que ajuda os que ganham menos, só que aí você tem um estouro do dólar que vai para 6, que tem um impacto evidente na inflação, que pega justamente as pessoas mais pobres. Tem muita gente no governo que concorda que foi um erro, tá? Muita gente. Mas tem essa divisão. E naquele momento, no jargão do mercado, esse IR já foi precificado. Então, naquele momento, quando o dólar subiu, o dólar foi para mais de R$6, depois acabou se acomodando, mas a partir daquele momento o mercado já esperava que viesse o projeto do IR com 5 mil e também com essa compensação, incluindo dividendos, com a compensação para cima de R$600 mil por ano. Tudo isso já entrou no radar e nas expectativas do mercado. O mercado já estava contando com isso. Quando chegou o projeto, que não foi pior do que o mercado avaliava que poderia ser, isso é a avaliação do mercado, não é minha. O mercado acabou não piorando as expectativas, e isso não acabou afetando os juros, não acabou afetando o dólar, por exemplo, porque já estava dentro do que esperava e veio muito em linha com o que eles achavam que viria. Então, agora falando sobre o Congresso Nacional, a oposição, de forma reservada, chega a falar que é uma encruzilhada, porque é muito difícil votar contra o imposto de renda, de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. É muito difícil, os parlamentares admitem isso, que vai ser difícil votar contra, e o foco de atuação vai ser na compensação. Certamente o foco da atuação vai ser na compensação e aí vai ser a negociação que vai ser feita ao longo desse ano. Eu lembro que o projeto só começa a rodar e a funcionar em 2026, então o governo vai ter todo o primeiro semestre, vai ter todo o segundo semestre para que
consiga negociar essa compensação. E o governo fez uma coisa interessante do ponto de vista de negociação, foi que o projeto, a gente falou que o impacto dele da redução do IR é o impacto de 27, 26, 25, 28 bilhões de reais. Porém, o impacto da compensação é maior, quer dizer, o governo vai arrecadar mais do que vai deixar de receber. Essa diferença vai ser usada nas negociações. Então, a gente está falando dessas alíquotas podem ser calibradas, esse valor de 600 mil, de 1 milhão também pode ser calibrado. As negociações agora vão se dar nisso, né? A primeira análise será feita pela Câmara. O Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita, para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, disse em nota que vai analisar a matéria com zelo e responsabilidade, sempre em busca de mais justiça social. E só para deixar claro, essa proposta de desoneração do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, ela é importante para Lula porque nas eleições de 2022, Lula ia muito bem nos estratos sociais que iam de 0 de renda, absolutamente nada, e 2 mil reais. Mas quando ele chegava, Manuel, entre 3 e 5 mil reais, ele patinava muito para o então adversário dele, Jair Bolsonaro. É essa fatia do eleitorado do brasileiro médio que o governo pretende conquistar com essa medida que vai entrar em vigor justamente no ano eleitoral. Essa fatia do eleitorado, ela também deve ser beneficiada, aí é uma fatia até mais alta, a partir de 8 mil reais, deve ser beneficiada esse ano ainda com uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje só atende até quem recebe 8 mil por mês, famílias que têm 8 mil reais por mês de renda, e há uma tendência do governo de elevar isso para 12 mil. Então também o governo está atuando em outra frente, justamente nessa fatia em que ele teve dificuldade em 2022. Bom, vamos acompanhar a tramitação disso na Câmara e no Senado. Conto com você, com essa lupa, para nos explicar depois como é que está essa tramitação. Manuel, muito obrigada. É sempre um prazer receber você aqui. Obrigado e até a próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Guilherme Klein. Guilherme, você é coautor de um estudo do MAD-USP sobre a proposta do governo de mudança na tributação da renda. Já dá de largada para saber os efeitos na concentração de renda no país, se tende a reduzir com essa proposta do governo? Bom, a proposta tem um potencial para reduzir a concentração de renda, sobretudo no topo da distribuição, né, que é onde ela é mais concentrada no Brasil. Então, essa segunda parte da medida do governo de ter uma alíquota mínima no topo é, sem dúvida, muito bem-vinda. E, claro, a gente ainda tem que ver os detalhes da proposta, examinar isso de forma um pouco mais aprofundada. Mas, de saída, como você falou, tem um potencial interessante, sim, para reduzir a concentração de renda, sobretudo no topo da distribuição. Agora, essa medida vai para o Congresso Nacional. Sempre há mudanças, você sabe como um projeto começa, mas você não sabe como ele termina. Há risco desse potencial se inverter? Eu explico. Quais são as chances, por exemplo, de a medida que vai potencialmente no sentido de redução da concentração de renda, reforçar essa concentração? Eu acho que tem alguns freios possíveis. Um deles é justamente o que o governo tem falado, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, se por um lado é mais fácil para o Congresso manter a primeira parte, que é a da isenção, porque claro que é uma medida de caráter popular, né? Então, acho que vai ser muito difícil que os parlamentares se oponham a isso. Mas, de outro lado, se você aumenta, né, se você abre mão dessa receita, você vai ter que mostrar um aumento, alguma compensação do outro lado, que é onde, de fato, a gente tem mais risco de alteração, né? Obviamente, as pessoas que vão ser afetadas no topo da distribuição têm muito mais capacidade de organização política e de lobby mesmo no Congresso,
e podem mudar essa parte. Qual é o risco? O risco de que o Congresso aceite a isenção, mas não aceite a tributação. Então, primeira coisa é que não pode aprovar um projeto se não tiver de onde sai o dinheiro. Isso é lei. Isso é lei fiscal, lei de responsabilidade fiscal, é lei brasileira. Você não pode fazer isso. Você falou do topo da pirâmide. Quem ganha hoje acima de R$ 29.933 vai continuar pagando menos imposto proporcionalmente do que aqueles que estão logo abaixo. Mas eu queria que você explicasse melhor esse ponto da medida. O que essa medida faz, ela busca criar uma alíquota mínima para aqueles que estão no topo, né? Então, a alíquota efetiva, que é sobre o que a gente está falando aqui, é basicamente a gente dividir o total pago, né, por uma pessoa pela renda total dela. E essa alíquota efetiva é uma medida, uma das principais medidas para a gente medir a progressividade do sistema, né? Então, se essa alíquota efetiva vai subindo ao longo da distribuição de renda, significa basicamente que aqueles que têm uma renda maior vão pagando proporcionalmente mais em termos de tributos, né? E o que acontece no Brasil? Até a gente chegar no 1%, então, se a gente for escalonando e dividindo a população de forma crescente na renda, até a gente chegar no 1%, que é mais ou menos esse valor que você falou, 29.900, 30 mil, essa alíquota vai de fato crescendo. O nosso sistema de imposto de renda de pessoa física é progressivo até a gente chegar nesse 29 mil, mais ou menos. E a alíquota efetiva, então, a razão entre o total pago e a renda dessas pessoas em geral, a gente mede ao redor de 12%. Né? O governo fala 11,5%, a gente estimou em 12%, então está por aí. A partir desse 1%, então, aqueles que ganham mais do que isso, a partir de quem ganha 30 mil, a alíquota, a gente consegue ver isso graficamente, ela cai muito fortemente, né? O que demonstra que o sistema é regressivo, ou seja, as pessoas que são muito ricas pagam proporcionalmente muito menos, né? Do que as pessoas que recebem menos. Quando a Haddad anunciou essa intenção, né, de isenção até 5 mil em novembro, dezembro do ano passado, naquele pronunciamento, uma pesquisa, semanas seguintes, da Quest mostrou que tanto eleitores de Bolsonaro quanto de Lula, em 2022, aprovavam essa isenção até 5 mil reais, na ordem de 75% a 77% dos eleitores. Por que isso acontece? Basicamente porque quanto mais ricos são as pessoas no Brasil, mais a renda delas vem de ativos que não pagam imposto de renda atualmente, sobretudo lucros e dividendos. Isso tudo para dizer que mesmo uma taxação mínima de 10%, né, que é a proposta, uma alíquota mínima de 10% no topo, que é a proposta do governo, fica abaixo desses 11,5%, 12% que atualmente essas pessoas que ganham por volta de 29 mil, 27, 29 mil, pagam atualmente, que é de 12%. Ou seja, alguém que ganha 1,5 milhão num ano, por exemplo, vai continuar pagando menos do que alguém que tem um salário de 25, 26 mil, por exemplo. Pesando prós e contras, você avalia que a medida vai no sentido da justiça tributária ou fica mais ou menos no mesmo lugar? Eu acho que caminha no sentido de tornar o sistema mais progressivo, né? Isso é, de novo, quem ganha mais, quem recebe mais, paga proporcionalmente mais, que é um critério hoje, a progressividade do sistema tributário é um critério amplamente defendido no cenário internacional. Então, não é exatamente uma medida que a gente poderia considerar simplesmente de um governo de esquerda ou algo do tipo. Então, o FMI, o Banco Mundial, o CDE, são todos órgãos multinacionais que defendem essa progressividade, né? Porque você gera mais equidade, você garante uma mobilidade social, e tudo isso pode também afetar positivamente o crescimento. Então, acho que pesando prós e contras, eu acho, sem dúvida, que vai no caminho certo. Como eu falei, a parte inicial, que é a isenção até 5 mil, eu também acho pessoalmente positivo quando a gente olha objetivamente a condição de vida dessas pessoas, né? Entre aqueles que ganham 2.500, 2.900 e 5 mil.
um aumento de renda nessas pessoas vai aumentar de forma muito importante, me parece, a qualidade de vida e potencialmente até o que a gente chama em economia às vezes, de capital humano, né? Então as pessoas vão provavelmente ter uma condição melhor de tratar da saúde, de às vezes pagar um nível melhor de educação para elas, para os filhos, enfim. Então isso tudo pode ter reflexos positivos, mas eu entendo a crítica também de quem diz que sendo o Brasil um país tão desigual e de renda média, essas pessoas não estão exatamente na base da distribuição, só para colocar os prós e contras que aparecem nessas medidas. Mas para mim, de forma geral, é uma medida sim positiva e que caminha numa direção boa. Guilherme, muito obrigada por ter topado parar para conversar com a gente aqui no assunto. A gente vai acompanhar, eu sei que você também, o desdobramento dessa tramitação no Congresso Nacional, e a gente se fala depois disso para avaliar o que aconteceu durante essa tramitação. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.